Olá, boa noite a todos, meus queridos. Boa noite, uma ótima terça-feira, nesse nosso encontro maravilhoso na comunidade Cosmic Power. Hoje, Daniela ainda continua com a viagem, ela tem dificuldade de conexão, então estaremos nós hoje aqui com vocês, ok? Houve também uma mudança no nosso link. Vamos ver se todo mundo recebeu essa informação para que a gente possa, então, começar a nossa reunião. E a gente pede a todos que liguem as câmaras, porque é muito importante nesse nosso contato, esse nosso olhar aqui, né? E hoje também a gente está sem a Patrícia, a nossa intérprete de Libras, que ela está num outro curso, ok? Então, meus queridos, vamos nos olhar aqui um pouquinho, colocar no modo galeria. Tem alguém que está aqui a primeira vez? Alguém? Acho que não. Acho que todos já estão aqui conosco há mais tempo. E eu precisaria que uma de vocês, às vezes, me ajudassem a olhar quem levantaria a mão. Ademir, você pode me ajudar? Ok? Aí você abre o microfone e fala na hora da gente compartilhar. Obrigada. E também, se algum de vocês gostaria de colaborar com a leitura, nós vamos fazer uma leitura hoje. Quem gostaria, nós vamos ler esse livro da Sophie, do Cosmic Power. E hoje nós vamos começar na página 201. A Juliana se prontificou. Levanta a mãozinha para a gente, Juliana. Ah, Juliana, obrigada. Mais alguém gostaria? Me ajuda, Me Ademir, a ajuda. olhar? Ok. Então, nós duas podemos ler, né? Né, Juliana? Ok? Qual a página Então, de a gente novo, vai Débora, por começar na favor? página 201, no comando interior. E nós vamos até antes do resumo. E essa parte é uma parte que explica tecnicamente como é feita a meditação Cosmic Power. Então, a gente tem uma oportunidade também de, enquanto vai lendo essa parte do livro, de ver se realmente a gente está fazendo dessa maneira, ou se a gente ainda tem alguma dúvida, ok? Então, vamos começar, mas antes da gente começar, nós vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, vamos soltar o ar pela boca, vamos inspirar pelo nariz, soltamos novamente o ar pela boca. Já percebemos que vamos ficando mais relaxados. Inspiramos novamente. Novamente soltamos o ar, ok? Todos prontos? Ok. Juliana, eu vou começar, depois eu paro e você continua, ok? O comando interior. Agora eu vou meditar.
Esta é uma manifestação de vontade em relação a si mesmo. Estou aqui e pronta para me conectar com essa força abrangente, com toda a minha consciência, com toda a clareza. Sorria, desfocalize o olhar. O olhar desfocalizado sincroniza os dois hemisférios cerebrais e abre o canal para o infinito. Os olhos permanecem ligeiramente abertos e não se fecham até que pelo menos 5 inspirações e expirações conscientes sejam concluídas. Os olhos permanecem sem foco. Não há mais um piscar de olhos. Isso permite que os músculos dos olhos e as pálpebras relaxem. Não podemos mais ver nada nem ninguém claramente. E ainda assim, vemos tudo. Os olhos ainda permanecem ligeiramente abertos, até que o olhar fique cansado, bem cansado. Sempre começamos com a expiração. As respirações são prolongadas ao máximo, de forma controlada. Certifique-se de que as inspirações e as expirações tenham aproximadamente a mesma duração. Começamos com a expiração. Depois disso, com a boca fechada, inspiramos profundamente através do nariz. Com a pressão, forçamos nossas costelas inferiores para fora. Os pulmões devem ser supridos com oxigênio até o máximo, até que atinjam seu ápice. Para apoiar, colocamos nossas mãos à esquerda e à direita sobre nossos arcos costais e verificamos se a caixa torácica realmente fica maior e se expande quando inspiramos. Paramos brevemente e deliberadamente, deixamos escapar pela boca, agora ligeiramente aberta, todo o ar absorvido. Deve ser um sopro calmo, mas poderoso. É assim que nos retiramos do mundo material, observando o ritmo da respiração até que ocorra o relaxamento e a mente fique livre de pensamentos. Sorria o tempo todo. Pode continuar? Uma vez que tivemos essa experiência, Liga seu tudo que está microfone, aí Juliana. não está ligado? Está ligado? Tá sim, pode Tá. continuar. Uma vez que tivemos essa experiência, deixamos todo o ar sair Juliana, a pela gente não te boca escuta. aberta. Ué, Oi, Débora. Eu estou escutando, pessoal, vocês estão escutando? Sim, talvez Eu seja algo estou aí. estão Pessoal do Também suporte, estou. Eu também consegue estou ajudar a escutando. Juliana? Tá um pouco baixo. Eu Vocês estou. estão escutando. Deixa eu aumentar aqui. Veja se melhora. Melhorou. Melhorou? Estão ouvindo? Então sou eu que não estou ouvindo ela. O que aconteceu com o meu som aqui, então? Vocês estão me ouvindo? Estou, Tomo. estou. Ok. Vou Eu não continuar. consigo ouvir Juliana, só um momentinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o meu microfone. E agora? Agora ouço, pode ir. Ah, Ótimo.
Uma vez que tivemos essa experiência, deixamos todo o ar sair pela boca aberta. Com a boca fechada, inspire profundamente através do nariz e expire novamente. Fazemos tudo isso sorrindo, porque confirmamos interiormente: eu me amo. O que mais significa o sorriso? Nós dizemos: eu concordo comigo mesma e concordo com a vida, como ela me foi dada e como ela é. Eu me aceito como um todo, como sou. Eu me amo, eu me sinto feliz. Percebendo, ouvindo a si mesmo, sentindo a si mesmo. Se algo nos distrair, nós dizemos sim. No entanto, outros pensamentos surgem. Então, nos realinhamos novamente à força única e todo abrangente, sem querer nos pressionar com nossos pensamentos ou reprimir nada. Na imaginação, a cada respiração, nos reconectamos a esse plano. Não se force a meditar, mas sim a respirar e a continuar conscientemente, prestando atenção à sua respiração. A meditação deve ser bem-sucedida por si só, em harmonia com as respirações. Através de respirações conscientes, nosso cérebro se interconecta melhor e o nível de estresse é reduzido. Nossas frequências começam a baixar de beta para delta. Somente quando não percebemos mais nada ao nosso redor, então fechamos os olhos. Agora, a respiração é superficial, sem controle. Nessa frequência, o corpo dorme, mas o interior permanece bem desperto. Continuamos a sentir o sopro da respiração no nariz ou na área do peito, levantando e baixando ligeiramente o peito e o abdômen. Permanecemos neste estado por pelo menos 5 minutos, mas até um máximo de 30 minutos. Se sentimos algo no corpo, por exemplo, uma dor, a percebemos e simplesmente dizemos: obrigada pela informação. E permanecemos com nossa percepção, com essa parte do corpo, até que a dor mude. Se uma nova dor aparecer em outra parte do corpo, nós nos deixamos guiar para lá e ficamos ali, até que um alívio ou uma nova imagem apareça. Antes de voltarmos à consciência cotidiana, antes de abrirmos os olhos e antes de fazermos o menor movimento, começamos a respirar como no início. Começamos novamente com a expiração. Abra ligeiramente os olhos para um olhar desfocado. A vista permanece desfocada. Nesta menos 6 respirações profundas, antes de fazer o menor movimento possível. Ok, muito obrigada. Acho que aqui nós também recordamos muito, né, de como é que é feita a respiração e a meditação Cosmic Power. E aqui ela falou várias coisas importantes, mas eu queria comentar um pouquinho sobre o começo. É que ela falou que as respirações, a expiração e a inspiração, normalmente são no mesmo tempo. Mas a nossa expiração, ela é sempre mais longa. Então, nós sempre expiramos mais para depois inspirar, ok? E aí eu gostaria de ouvir, né, os nossos compartilhamentos. Aqui também eu acho que cabe alguma pergunta, mas se a gente for perguntar sobre como é feita, né, essa meditação, eu gostaria então de ouvir vocês. Ok? Já entrou mais pessoas, algumas pessoas entram depois que a gente já começa a leitura. Aí seria bom que a gente sempre tivesse desde o comecinho aqui, né? Que eu acho que aproveita mais. Quem gostaria? Aí eu preciso da ajuda do Ademir aqui para mim olhar, porque nós estamos em duas telas. A gente pede para todo mundo abrir as câmeras para que a gente possa se A ver. Juliana quer falar. Sim, Juliana. Eu tenho uma dúvida. Num outro dia você explicou que é sem óculos e sem salto.
né? Então, a gente tira o óculos e tira o salto. Mas, em alguns momentos, às vezes eu estou no trabalho, e aí eu entro numa salinha, peço licença lá numa salinha, mas eu não tiro o sapato. Tem problema? Às vezes não é nem sapato de salto, mas eu estou de sapato. Uhum. Tá, Ou tem então, que ficar totalmente descalço? Isso sem salto eu não entendi se é descalço ou se é com um salto baixo, por exemplo. você falou primeiro dos óculos. A gente tira os óculos porque os óculos pressionam pontos no nosso rosto, né? Atrás aqui, então a gente remove os óculos, tá? E os pés, eles têm que ficar apoiados no chão, mas não necessariamente o próprio pé. Inclusive, se a gente estiver numa cadeira que a gente não consiga ter altura, a gente pode até colocar uma almofada para que essa altura fique o pé. Só que o pé não fica inclinado e o salto faz a gente ficar, o pé fica paralelo ao chão. Então, se a gente fica com salto, ele não está com sentido paralelo. Então, se o salto for muito alto, a gente pede que tire o salto. Senão, a gente pode ficar com o sapato mesmo, tá? Se for o salto alto, tá? Aquele que inclina muito o pé. Já uma plataforma, o pé fica mais reto, ok? Mais alguém, alguma parte da leitura chamou atenção aqui, que gostaria de comentar? Ou alguma dificuldade que tem em relação a praticar isso, principalmente quem está aqui só na comunidade, né? Porque a importância de um curso é que no curso a gente vê isso e vê isso várias vezes, né? E às vezes a gente precisa realmente de praticar isso para que essa dúvida apareça e principalmente, à medida que a gente vai praticando, a gente vai prestando atenção, tomando consciência do nosso corpo, e a gente então consegue ver que a gente às vezes não está fazendo de maneira tão correta. Mar- Principalmente o sorriso, né? Marcela quer falar. Oi, Marcela. Boa noite. Primeiramente, obrigada. Estou gostando muito de fazer essas respirações com vocês. E eu, assim, eu estou com duas dúvidas. Eu nunca fiz essa coisa de meditação, eu comecei, assim, vendo, assistindo vocês, né? E aí, por exemplo, atrapalha eu colocar um ventilador, né, nesse momento, ou é melhor não ter ventilador para melhorar a percepção do meu corpo? E outra coisa, é porque às vezes eu tenho fogacho, eu tenho muito calor, aqui é bem quente também onde eu moro, então tem isso também. E outra coisa, às vezes, tanto às vezes na respiração ou já no processo da meditação, eu tenho às vezes coceira, né? E algum lugar me coça. Eu tenho que tentar controlar isso e não me mexer de jeito nenhum? Como que é? Então, em relação ao ventilador, problema não teria, mas muitas vezes o próprio calor durante a meditação é um resultado da própria meditação também. A gente está recebendo energia quando a gente medita, então muitas pessoas às vezes sentem isso, de que o corpo pode ficar um pouco mais quente, tá? Então não tem nada de errado você sentir o corpo quente. E às vezes, mesmo você tendo esse calor, que é um calor hormonal, pode ser que às vezes ele diminua durante a meditação, tá? Então, cada pessoa vai experimentar algo. Nós estivemos num curso com a Sophie, um curso avançado, e que estava muito calor. E ela pediu que a gente não ligasse o ar, não porque teria problema, mas que era justamente para a gente ter a oportunidade de observar, porque nós podemos, com a meditação, inclusive, fazer com que a gente não sinta um tanto calor, porque o nosso corpo vai estar em outro nível energético, tá? Então, se você sentir no começo mais confortável
ligando o ventilador, não tem problema, não é uma contraindicação. E em relação à sua coceira, né? Aqui ela explica muito bem como a gente faz quando a gente sente algo no nosso corpo. A gente agradece o corpo, volta a nossa atenção. Você não tenta excluir essa coceira, não se incomode com ela. Você volta a atenção para a sua coceira e agradeça. Muito obrigada pela informação. Só de ser vista e percebida, muitas vezes ela vai embora. Mas a gente tenta não se movimentar, não coçar, ok? Então, em relação à coceira, a gente agradece. Experimente fazer isso e vamos ver o que acontece, tá Vou bom? experimentar, obrigada. Obrigada. E todas as vezes a coceira aparece? Na maioria das vezes, sim. Então, agradeça, ela quer ser vista, ok? Tem um outro detalhe, eu lembrei agora, que às vezes eu tenho, e eu não sei se é porque eu estou muito cansada, e eu meio que assim, não sei, parece até que eu cochilo, sabe? Dou uma cochilada. É Uhum. porque eu tá com o olho fechado e eu sou daquelas que eu paro, eu durmo, entendeu? Uhum. Não sei se é muito relaxamento, enfim. E aí, o que que eu faço nesse caso? A primeira coisa que a gente faz é a gente sempre tentar se observar se a gente está fazendo tudo de maneira correta, tá? Se você está começando com a expiração, se depois você está inspirando, tudo isso tem que ser observado. Mas é comum as pessoas ficarem com um pouco de sono, sim. E no Cosmic Power, a gente não dá um diagnóstico por que que está acontecendo isso com você ou não, ok? Não se preocupe com isso, tá? Muitas vezes a gente Ok, não entende o que está acontecendo conosco, mas aquilo vai fazer um sentido depois, tá? ok, Ok, obrigada. obrigada. Mais alguém? Alguma pergunta? Débora, Sim, quem é? Débora, é a Dione. Tá? Ô, Dione. Débora, você pode falar um pouco mais sobre os olhos desfocados? Gostaria de ouvir sobre isso. Então, esse olhar desfocado, né? Como a Sophie fala, nós vamos sincronizar os nossos hemisférios cerebrais. É um olhar, a gente sempre olha para frente e deixa os olhos ligeiramente abertos. O movimento do olho é um pouco fechado. Vocês conseguem me ver? Sim? Ok? E a gente olha para frente e desfoca o olhar. As crianças, quando a gente era criança, normalmente a gente faz muito isso. Vocês já observaram que as crianças às vezes estão olhando para um lugar e a gente acha que elas não estão vendo nada? Eu sentia muito isso quando eu era criança. Aquele olhar que você às vezes não está prestando atenção, mas você consegue ver se alguém entrar aqui, você vai ver se outra pessoa entrar ali. É um olhar que o Bert Hellinger falava que era um olhar tridimensional. Inclusive, ele falava que quando as pessoas entram num campo na constelação, que ele olhava para as pessoas com isso, que é um olhar que vai mais além. Então, a gente fecha um pouco os olhos e não tenta focar em nada. Se a gente for focar, é como se lá no fundo do chão tivesse um pontinho. E pronto, e fica com esse olhar relaxado, ok? Você tem dificuldade de fazer isso, Johnny? Não, não, eu não tenho, Débora, mas eu queria assim saber o sentido real, não é? Eu acho que isso aí faz sentido e vou procurar caprichar mais nessa parte. Ok, Importante. Ah, ok. obrigada. Obrigada. Mais alguém? Alguma pergunta? E aqui também, é, ela fala da importância da gente ficar um tempo nessa meditação, de 5 até no máximo 30 minutos.
E à medida que a gente vai praticando, a gente vai conseguindo ficar mais tempo. E, e 5 minutos, olha como que 5 minutos a gente já obtém um resultado muito grande, né? Outra coisa que ela fala muito importante aqui nessa parte é sobre a gente não lutar com os nossos pensamentos, né? Não ficar tão preocupado com o que a gente pensa. A gente voltar, então, a nossa atenção para a nossa respiração. Se a gente olhar como que a gente está respirando, só isso já faz com que a gente deixe esses pensamentos um pouco de lado, mas não lutar com eles. Se a nossa mente ficar 1 segundo sem pensar em nada, ali nós já tivemos o tempo suficiente, às vezes, de conexão. Então, fazer bem feita, de maneira muito consciente, a nossa expiração e a nossa inspiração. E aí, depois que a gente fez essa de maneira bastante lenta, bastante consciente, a gente fecha os olhos e a gente volta a atenção para como o ar entra e sai sem forçar mais. E aí sim entramos na meditação propriamente dita, né? Ok? Mais alguma pergunta? Algum compartilhamento de como tem sido a prática? Alguma dificuldade? Ô, E Débora, boa sim, noite. Eu posso fazer uma pergunta que não é muito sobre a leitura, mas é uma dúvida. vamos ver. É, é sobre o curso que, por exemplo, que a gente está tendo agora com a Sofia. Mas com ela é sempre no período da manhã. No Brasil não tem ninguém que dá o curso que é num outro período, que, por exemplo, seria o avançado 2. Não, o avançado é só com a Sofia. É por conta do fuso horário, né? E nesse horário, geralmente, a gente está trabalhando. O curso é só com a Sofia online, por É, enquanto, né? entendi. Sempre é assim, tá? Muito obrigada. Obrigada. É, quando tiver que fazer o presencial também, vai ter que ficar alguns dias sem ir no trabalho, porque já é o dia inteiro, né? Ok? Ok. É, por que que a gente está lendo essa parte aqui do livro? Porque a gente está aqui na comunidade e muitas vezes a gente faz a meditação. Só que só de você acompanhar o que está sendo falado aqui, e se você realmente, né, se abre para escutar, você consegue fazer de maneira correta. Agora, uma das coisas que é muito importante é sempre sorrir durante a meditação. Isso aqui ela fala, deixa inclusive num parágrafo separado aqui. Ela colocou até de maneira separada. Sorria sempre. Ela deixou em um parágrafo essa frase: sorria o tempo todo, tá? Porque esse sorriso, quando ela explica aqui, ele tem um significado muito grande, né? Que é um significado que ela até chegou a falar aqui. Que a gente se alegrar com o que está fazendo e a gente dizer que se ama, né? Eu acho essa parte tão bonita aqui no livro, né? Que eu gostaria de ler toda de novo. E que hoje, antes da gente meditar, nós vamos nos dizer essas palavras, ok? Deixa eu falar assim. Com a boca fechada. E fazemos isso sorrindo, porque confirmamos interiormente. Eu me amo. O que significa o sorriso? Nós dizemos, eu concordo comigo mesmo e concordo com a vida como ela me foi dada e como ela é, né? Porque a gente fala, né, que o sorriso é um sim.
Então, se durante a meditação, quando eu vou me encontrar com essa força maravilhosa, que pode me dar tudo o que eu preciso nesse encontro, e eu falo sim para ela, como essa força vai se comportar comigo? Como é quando eu digo sim para a minha vida? Então, se eu consigo já entrar nessa meditação com esse sim para a minha vida, do jeito que ela é, tudo é possível. E ela fala também, não falou aqui, né? Que nós já dizemos isso aqui várias vezes, né? Que quando nós sorrimos, o nosso corpo ele não sabe se aquele sorriso é um sorriso que é espontâneo ou se é um sorriso que eu forcei. Tudo vai comportar, toda célula do meu corpo, tudo vai se comportar como se ele fosse um sorriso genuíno. Então, a princípio, a gente pode até forçar esse sorriso. E depois ele vai vindo, então, de maneira espontânea. E será que é tão fácil assim a gente conseguir esse sorriso? Eu me recordo uma vez que eu escutei de uma pessoa falando: olha, a gente vê que os brasileiros são tão sorridentes, são tão alegres, tão comunicativos, mas na hora de uma meditação que a gente vê quantos rostos tão assim firmes, fechados, né? Porque o nosso corpo ele não mente. Nosso corpo não esconde nada. Tudo é revelado. E aí na hora de uma meditação que a gente tem que sorrir, a gente não ri, a gente está mostrando que algo nós não aceitamos. Porque senão a gente estaria com esse sorriso espontâneo. E então, forçar esse sorriso, ok? Que a gente force, porque a gente forçando o sorriso, depois ele vai vir de maneira automática. E olha como isso tem que ser fácil. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer eu me amo, porque tudo começa com nós, né? E dizer para nós mesmos que nós nos amamos, será que às vezes é fácil? Ou às vezes é difícil dizer isso? Ok? E aí, a gente pode então, se isso ficar difícil, para na hora do exercício alguém sentir que tem essa dificuldade de dizer isso para si mesmo, a gente então depois pode chegar em casa, pegar uma folha de papel e fazer uma cartinha de elogios para nós mesmos, ok? Vamos escrever tudo que a gente tem de maravilhoso na nossa vida, tudo que a gente vê, a quantidade de motivos que a gente teria para se agradecer, para se valorizar, para se elogiar, porque se eu consigo me amar, eu vou conseguir amar o outro, não é verdade? E aceitar o outro, ok? Ademir? Uma coisa que eu percebi logo no início da leitura, agora vou meditar, essa é uma manifestação de vontade em relação a si mesmo, é algo que depois que eu comecei eu parei de fazer. Eu simplesmente deixei de lado e aqui na leitura eu percebi que assim, faz toda a diferença. Porque você manifesta a vontade, quer dizer, você cria o foco interno, inclusive, né? Você direciona a própria mente para isso. E com o tempo eu simplesmente parei de fazer esse início. É, isso que você está falando, que ela colocou logo aqui, a gente dá esse comando para o nosso corpo, de que agora eu vou meditar. Porque esse meditar significa que nós não vamos nos movimentar mais. Porque a meditação é uma meditação que nós não nos movimentamos. Simplesmente o nosso corpo cresce quando o ar entra e o nosso corpo diminui quando o ar sai. Mas eu não movimento, eu não coço a minha cabeça, eu não me coço. Nós não
nos movimentamos. E esse comando é muito importante, porque quando nós falamos isso, todas as nossas células vão nos obedecer. A Sophie Hellinger, inclusive, chega a falar que nós somos o rei de um reino de trilhões de células, né? E as células são os nossos súditos e elas nos obedecem. Então, dar esse comando, agora eu vou meditar, já faz com que fique mais fácil. Muito bom ter lembrado isso, Ademir, né? A gente faz a nossa pergunta antes, que a gente pode fazer essa pergunta, que foi o tema da nosso encontro anterior, e damos esse comando de que agora nós vamos meditar. Muito bem. Mais alguém teve outra parte que chamou atenção na leitura? Mais nenhuma parte? Ok. Então, como agora já também está dando o nosso horário, a gente pode, então, né, já deixar pronta a nossa posição. Nós ainda não vamos meditar, mas nós vamos fazer esse exercício, né, de dizer a nós mesmos o quanto nós nos amamos. E aí, quero ver todo mundo sorridente, né? Porque escutar isso, já pensou? Cada célula do nosso corpo escutar essa frase maravilhosa, poderosa, curadora, né? Então, nós vamos nos virar de lado, porque depois a gente já vai para a nossa meditação. Então, a gente não fica de frente para o computador, a gente pode tirar os óculos. Ok? Ok, meus queridos. Muito obrigado por esse encontro. Muito obrigada. Eu acho que terça-feira que vem é carnaval, né? Eu acho que aí nós vamos ter que pular o carnaval e pular uma semana. Mas, se não estivermos sob o efeito do álcool, a gente pode, nesse horário, todo mundo meditar em casa, né? Quem quiser. E assim meditaremos juntos, ok? Muito obrigada. Até o nosso próximo Obrigada. encontro. Obrigada a todos, ao nosso suporte. Obrigada. A todos Obrigada. vocês. Obrigada. Boa Boa Muito noite. Obrigada, noite. obrigada. Débora. Obrigada. Obrigada. Beijos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom Boa carnaval. Tchau, noite. tchau. Obrigada. Tchau.